Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre letramento digital? Eu me chamo Fernando Silvio Cavalcante Pimentel e nesse vídeo nós discutiremos sobre a necessidade da escola perceber o seu papel, a sua responsabilidade diante do letramento digital de nossas crianças e adolescentes. Primeiro, a gente precisa compreender que a nossa escola precisa analisar, refletir, fazer toda uma compreensão da concepção do fenômeno da cultura digital que está no nosso cotidiano. Um dos elementos que a escola precisa compreender e que a escola precisa perceber como seu papel é o letramento digital. Esse letramento digital que não substitui a alfabetização, que não substitui a alfabetização musical, que não substitui a alfabetização numérica, mas o letramento digital significa a gente compreender o porquê que nós estamos utilizando as tecnologias digitais. Não significa apenas utilizar as tecnologias em sala de aula. Não significa apenas oportunizar ao aluno que ele use a tecnologia nas atividades de ensino e de aprendizagem na sala de aula ou nos espaços que não são escolares. Bem, significa exatamente pensar o porquê que nós temos essas tecnologias à nossa disposição e como nós vamos usar essas tecnologias digitais para a nossa comunicação, para o nosso aprendizado, para o nosso cotidiano. Então, o que é esse letramento digital? No espaço escolar, o letramento digital significa apresentar oportunidades para que toda a comunidade escolar possa utilizar as tecnologias como instrumentos de leitura, de escrita, que sejam relacionadas às práticas educativas e com as práticas em contextos sociais desse grupo. E quando a gente fala de leitura e escrita, não somente em ler, escrever, usando o nosso alfabeto, tá certo? Então, existem várias manifestações de leitura e escrita, como a iconográfica, por exemplo. A alfabetização digital não é você fazer na sua escola um cursinho de informática. Não é isso. É conhecer e dominar esses recursos para o desenvolvimento pleno do cidadão. E aí, há alguns eixos na aprendizagem que nós precisamos compreender. Como é que nós podemos fazer isso na escola? Existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é o professor usar essas tecnologias como artefatos didáticos, né? Como artefatos exatamente de ensino e aprendizagem. Assim como ele usa o livro, como ele usa a lousa, como ele usa qualquer outro artefato. A outra possibilidade é exatamente o uso dessas tecnologias pelas tecnologias. A gente vê muito isso quando a gente tem um laboratório de robótica, por exemplo, ou quando as crianças elas compreendem como funciona a tecnologia e elas podem criar. Né? Existem vários cursos no Brasil e escolas também onde as crianças produzem os seus próprios games. Então essa é outra possibilidade. E a outra possibilidade que a gente alerta também é usar as tecnologias digitais para ampliar o espaço escolar. Como? Utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem. Tá? Então, são essas as possibilidades. O computador e a internet estão em todo lugar. Está no seu celular, está no carro, está no ônibus que você pega e você não paga em dinheiro, mas que você passa o cartão. Todos esses ambientes estão aí e nós precisamos compreender como viver. A internet tem produzido, a tecnologia digital tem oportunizado novas fontes de pesquisa, novas possibilidades de refletir criticamente sobre as informações que são encontradas. Então, letramento digital significa também auxiliar o seu aluno a compreender aquilo que ele encontra na internet. Quando ele faz uma pesquisa, por exemplo, e que ele encontra trilhões de informações, como ele vai filtrar isso? Então, esse letramento digital proporciona isso. E para finalizar, eu gostaria de dizer que no Brasil hoje também há uma corrente de pensadores, de pesquisadores e de escolas que estão trabalhando com a outra linguagem e que
acreditam e que também eu estou estudando e acredito nessa vertente também, que é a alfabetização computacional. Ou seja, se nós aprendemos inglês, se nós aprendemos espanhol, se nós aprendemos o alfabeto, se aprendemos os números, por que não também aprender linguagem computacional? Então, o pensamento computacional também é uma das possibilidades da gente levar o letramento digital para a escola e fazer com que ele aconteça. E aí você pergunta, mas isso é papel da escola? Bem, se não for da escola, eu não sei de quem vai ser. Eu sou Fernando Silvio Cavalcante Pimentel e estive com vocês nesse vídeo falando um pouquinho sobre letramento digital e o papel da escola. Obrigado.